Boa tarde a todos os colegas. O meu nome é Peri. Eu vou apresentar o texto que se intitula Crença em Teorias da Conspiração, Princípios Básicos de um Emergente Domínio de Pesquisa, do Jan Van Proyen e da Karen Douglas. Eu gostaria de começar pedindo desculpas para os colegas, então, pelo atraso em enviar o vídeo, né? Felizmente a minha casa acabou sendo um pouco impactada também pelas chuvas. Eu tive um problema sério de umidade. E isso acabou impossibilitando assim um pouco o meu trabalho. Agora, graças a Deus, a gente já conseguiu restabelecer tudo, né? Fazer a limpeza, organizar a casa. Então, estou enviando para vocês esse trabalho hoje, para a gente retomar o tempo perdido, vamos dizer assim, né? Então, esses são os dois autores, a Karen Douglas, da Universidade de Kent, no Reino Unido, e o Jan Van Proyen, que é do Instituto Holandês para o Estudo de Crime e da Aplicação da Lei, em Amsterdã. A estrutura, então, desse artigo começa fazendo uma breve introdução do que foi o campo de pesquisa na área de fake news até o momento. A partir desse campo de pesquisa, de alguns insights que os pesquisadores começavam a desenvolver, eles nos oferecem, então, 4 princípios básicos que eles acreditam que são importantes para se entender teorias de conspiração, fake news, e as suas consequências. Eles vão dizer então que teorias da conspiração, que eu vou abreviar aqui como TC, elas têm algum impacto, elas são universais, elas são emocionais e são sociais. Em breve, aqui durante a nossa apresentação, a gente já vai tratar ponto a ponto e entrar de uma maneira mais profunda em cada um desses tópicos. Também é interessante nesse estudo que eles colocam algumas conclusões bastante relevantes, dão sugestões de pesquisas futuras e de implicações que esses estudos têm. Então, no campo de pesquisa, eles vão dizer que a história em pesquisa sobre teoria de conspiração que elas sempre existiram. E elas emergem principalmente em momentos de crise social impactante, como incêndios, inundações, terremotos, mudanças sociais rápidas, violência e guerras. É óbvio, né, que os autores ressaltam agora que teorias de conspiração elas se remoldaram e são mais impactantes com as redes sociais e a internet. E mesmo teorias de conspiração que são altamente implausíveis à luz da lógica e do conhecimento científico, como teorias de conspiração acerca das trilhas químicas, né, que são os aviões, aqueles resíduos que ao avião passar ele deixa aquela espécie de nuvenzinha, aquilo ali seriam trilhas químicas e que causam impacto na saúde das pessoas. Teoria de conspiração que na verdade a Terra é plana. E embora elas tenham esse caráter por vezes que é fácil de reconhecer, que é irrealista, elas também, teorias de conspirações também passam por algumas que podem ser teoricamente possíveis. Como, por exemplo, alegações de que agências de serviços secretos violam rotineiramente as leis de privacidade. O exemplo do Snowden é um marco, né? Sempre se dizia que o governo investigava, as pessoas investigavam, e o Snowden vazou os documentos secretos norte-americanos e que eles, inclusive, espionavam outros líderes de outros países, né? Então, os autores fazem questão de ressaltar essa importância de mostrar que teorias da conspiração são abrangentes. Tanto as teorias que são implausíveis, quanto as que podem ser verdade, podem caminhar juntas. Então, se elas são tão amplas, a pergunta que eles querem responder é o que impulsiona a crença em tais teorias da conspiração. E é o interesse das pessoas também, de certa forma, né? Então, o que eles mostram é que durante a história da pesquisa sobre teorias de conspiração, o que os pesquisadores observavam para tentar responder essa pergunta é que eles faziam estudos, por exemplo, com variações demográficas, com afiliação partidária, para tentar responder se era uma coisa, vamos dizer assim, estava mais contida em determinado espectro, um dos lados do espectro da filiação partidária. Se teria alguma
Se ela teve alguma relação com a etnia. E a partir dessas pesquisas, eles estão começando a achar alguns insights e achados importantes. Como, por exemplo, o melhor preditor de uma pessoa acreditar em uma teoria da conspiração é uma crença em outra teoria da conspiração. E que mesmo uma teoria da conspiração que possa parecer mutuamente incompatível, também relaciona a pessoa a ela ter uma maior probabilidade de acreditar em outra teoria da conspiração. E aqui eles dão um exemplo. A princesa Diana foi assassinada versus a princesa Diana encenou sua própria morte. Então, o que eles começaram a se interessar mais profundamente é quais seriam então esses processos cognitivos básicos que vão estar envolvidos quando as pessoas percebem conspirações. Também você perguntar quais são as consequências para a pessoa em acreditar em teoria das conspirações. E o que eles nos chamam a atenção então é que existe uma limitação, ou seja, carece de arcabouço teórico que contextualize as descobertas anteriores, que fizessem previsões novas e que surgiram, então, intervenções para reduzir a prevalência de teorias das conspirações que são prejudiciais. Também ressaltam que recentemente no campo tentaram iluminar a base motivacional das teorias da conspiração, ou seja, os seus motivos epistêmicos, existenciais e sociais. Bom, então, dessas pesquisas, os autores nos propõem 4 princípios. O primeiro princípio é que teorias das conspirações têm um impacto. Ou seja, elas têm um impacto porque, logicamente, o que as pessoas acreditam orienta o comportamento delas. Uma das dimensões onde essa orientação do seu comportamento é especificamente prejudicial é na saúde. E aqui a gente tem um exemplo claro, né, das teorias de conspiração sobre vacinas. Não precisamos ir longe. Aqui no nosso próprio quintal, durante a Covid, a gente viu todo o problema com a vacinação e as teorias de conspiração que elas poderiam causar autismo, que transmite AIDS e toda essa função, né? E, obviamente, o impacto negativo que elas tiveram. Muitas pessoas deixaram de se vacinar e muitas pessoas morreram porque não tinham tomado a vacina. E eles, para suportar essa crença, não é? Eles mostram que existem pesquisas empíricas nesse sentido, e onde expor pessoas a teorias de conspiração anti-vacina reduziu suas intenções de vacinar, por exemplo, uma criança, o seu filho. Essas crenças nessa espécie de teoria da conspiração também prevêem uma certa preferência por abordagens médicas alternativas em detrimento das baseadas em evidências. Então a pessoa pode acabar, se ela acreditar que, se ela não tiver confiança em que, melhor dizendo, que vacinas funcionam, que a medicina funciona nesse sentido, é mais fácil que ela vá cair, por exemplo, em recomendações de pessoas que não são, vamos dizer assim, as apropriadas para fazer as recomendações médicas devidas. Como, por exemplo, tomar ivermectina, né, para Covid, que é um remédio que não tem nada a ver com o vírus, né? Obviamente, então, existe também implicações nos relacionamentos interpessoais. Uma vez que essas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, elas estão mais sujeitas à estigmatização, conforme o estudo, e que também expressar teorias da conspiração aumenta as expectativas de avaliações negativas e o medo de ser socialmente excluído. Então, os autores também demonstram que, na verdade, pessoas que têm a tendência a acreditar em teorias da conspiração, elas expressam uma série de variáveis com diferenças individuais que refletem um funcionamento interpessoal empobrecido. E eles vão citar aqui diversos estudos com impactos bastante preocupantes. Por exemplo, o do Darwin, acreditar em teoria da conspiração tem uma relação direta com ter paranoia interpessoal, com narcisismo, com desagradabilidade, com apego inseguro nas suas relações pessoais e com maquiavelismo. Da mesma forma, eles também prevêem sentimentos de alienação da política. Ou seja, o que os estudos mostraram é que
a exposição à trança de teorias da conspiração diminuiu a disposição dos participantes para votar em eleições, por exemplo. Também pode diminuir o apoio público a políticas importantes. Um grande exemplo disso é a mudança climática, né, que, segundo algumas teorias da conspiração, ela seria um embuste, né? E estar exposto a essa teoria da conspiração diminuiu a disposição dos cidadãos para reduzir suas pegadas de carbono, como mostrou o estudo do Joly e do Douglas, por exemplo. E também tem uma consequência mais pesada, vamos dizer assim, que ele também diminui o comportamento pró-social de uma maneira mais geral dos indivíduos. Teorias da conspiração, então, também têm um impacto, uma vez que elas estão empiricamente associadas a populismo e extremismo político. E os autores citam aqui diversos estudos. Eles também nos chamam a atenção, então, porque movimentos extremistas subterrâneos, como, por exemplo, grupos neonazistas, antiglobalistas, violentos, fundamentalistas religiosos e similares, também têm uma alta tendência a acreditar em teorias da conspiração. Assim, é um pouco quase engraçado, assim, porque depois que eles elencam tanta coisa complicada, né? Eles, ao mesmo tempo, também ressaltam que nem todas essas consequências são necessariamente ruins das teorias de conspiração. Eles defendem que, por vezes, as teorias de conspiração podem inspirar e justificar movimentos de protesto, conforme o estudo do Inhofe e do Bruda. E se isso é positivo ou não, então vai depender do tipo de mudança social que esses movimentos estão buscando. Eles também ressaltam que podem aumentar a transparência governamental e que a crença em teorias da conspiração está associada ao aumento de apoio aos princípios democráticos. Aqui eu fiz questão de sublinhar em vermelho porque, embora, obviamente, os autores citem o estudo, né, parece um pouco incongruente que uma teoria da conspiração possa levar ao aumento de apoio aos princípios democráticos, levando em consideração, por exemplo, a ligação com movimentos extremistas subterrâneos. Aqui eu entendo, parece que o que os autores querem dizer está relacionado com esse ponto anterior, depende da crença, da teoria em conspiração, e se ela vai levar, de fato, algum impacto positivo, como, por exemplo, o caso que a gente citou antes do Snowden, né? Ele levou muitos governos a começarem a se preocupar em transparência de informação, por exemplo. No entanto, também continua sendo difícil para mim essa ligação, porque, dado todos os outros exemplos negativos anteriores, me parece que pesa bem mais para um lado, né? Mas é claro, eu acho que é perfeitamente plausível que possa assim, ter uma consequência positiva, como no caso do Snowden. Mas eu acho que, de maneira geral, não seria uma possibilidade. Acho que talvez reconhecendo justamente essa dificuldade, né, os próprios autores então reconhecem que uma pesquisa adicional seria estudar quando que teorias da conspiração são prejudiciais, inofensivas ou até mesmo benéficas, até para poder, né, discernir melhor essa questão. O segundo princípio, então, que teorias da conspiração são universais, os autores trazem o seu embasamento teórico mostrando que tanto sociedades modernas e tradicionais estão sujeitas à teoria da conspiração, e isso se deveria, então, ao que eles chamam como uma hipótese do conspiracionismo adaptativo. Ou seja, embora teorias da conspiração não sejam necessariamente adaptativas nos nossos ambientes modernos, elas foram adaptativas entre os antigos caçadores e coletores, que enfrentavam o problema de conflitos intergrupais frequentes e perdas reprodutivas substanciais por meio de agressões coalicionais. Esse modelo, então, ele afirma que os seres humanos evoluíram um sistema de detecção de conspirações. E, portanto, esse sistema, né, produziu resultados adaptativos para proteger os humanos ancestrais de conspirações perigosas. Aqui o exemplo que ele traz no texto, que me chamou a atenção, é que existe, segundo a pesquisa, teoria da conspiração entre aqui os nossos índios Yanomami da Amazônia. Por exemplo, eles então tendem a culpar a morte misteriosa de um membro da tribo por feitiçaria cometida por uma conspiração de uma aldeia inimiga. Ou seja, o que os autores querem mostrar é que teorias da conspiração
elas acontecem em uma ampla gama de variedade de contextos sociais. E que aqui resume muito bem o que eles querem dizer, que é a teoria da conspiração ela vai acontecer em qualquer cenário caracterizado por tensões psicológicas entre grupos ou subgrupos concorrentes. O princípio 3, emocionais, parte então de um aparente paradoxo, que é teorias da conspiração, mesmo as flagrantemente irracionais, elas podem ser apoiadas por argumentos elaborados, o que poderia sugerir, então, uma base em processos de pensamentos analíticos e deliberativos. O caso do 11 de setembro é bastante icônico, né? Essa teoria, segundo essa teoria da conspiração, na verdade, o 11 de setembro foi um trabalho interno do próprio governo, né, dos Estados Unidos, uma autossabotagem, entre aspas, para fomentar a guerra com o Iraque para ter acesso ao petróleo, né? Eu lembro bem dessa teoria da conspiração. Eu lembro que após alguns anos do atentado foi bem forte. Eles usavam argumentos, aqui eles exemplificam, né, que os argumentos científicos relacionados às construções de aço das antigas torres gêmeas, as temperaturas máximas de queima do querosene e as temperaturas nas quais o aço derrete. Então, basicamente, o que eles estavam tentando comprovar é que, na verdade, o impacto, e eu lembro de ver ou ao menos aí se denominava assim, né, na TV, uma pessoa que se dizia especialista em explosivos, né? E o que ele argumentava é que como as torres gêmeas são prédios muito verticais e o avião bateu na lateral, o que se deveria ver, na verdade, era um colapso de cima para baixo e ou associado a uma inclinação para o lado oposto. E o que acontece quando você observa as imagens do prédio é que, na verdade, o prédio desaba de cima para baixo como se fosse uma implosão. E isso seria similar às implosões que você observa em prédios que são demolidos de maneira deliberada, né? Essa foi um dos exemplos que me marcou, assim, e quando os autores mencionaram, então isso eu já me lembrei, né? Realmente, tem algumas delas parecem ser apoiadas por argumentos bastante elaborados. Eles vão, então, para tentar, durante esse argumento do ponto 3, o que os autores querem construir aqui como uma argumentação é que existiria, então, dois processos que são principais. Um processo seria um processo analítico e outro emocional. Aqui eles chamam a atenção, então, que o acesso a uma educação superior ela prevê crenças conspiratórias um índice mais baixo, né? O que se refletiria, então, em uma tendência entre os menos educados de atribuir agência e intencionalidade onde elas, na verdade, não existem. Porque isso se deve, então, porque existem habilidades de pensamento analítico mais fortes, são mais exercitados esses tipos de mecanismo entre os que são mais educados. E então, em oposição a esse pensamento analítico, o que eles vão dizer é que tem, na verdade, as teorias da conspiração, então, elas estão associadas a uma espécie mais de pensamento intuitivo, emocional, ao invés de analítico. Para basear essa tese deles, eles vão dizer que alguns estudos mostram essa relação, então, entre experiências emocionais aversivas, ou seja, experiências emocionais aversivas ou negativas, elas aumentam as motivações das pessoas para dar sentido às coisas. Eles também observam que essas motivações tendem a ser sensíveis a ameaças. E quando assim o elas aumentam a probabilidade de que as pessoas atribuam eventos suspeitos às atividades ocultas de conspirações hostis. Eles também mostram que existem estudos correlacionais e também experimentais que mostram, então, uma espécie de natureza emocional da crença em teorias da conspiração. Aqui eles vão citar também vários estudos, né? Por exemplo, crenças em conspirações estão correlacionadas com ansiedade. Elas também, teorias das conspirações, elas podem ser previstas pela percepção de que a sociedade está sob algum tipo de ameaça, ou então quando valores fundamentais da sociedade estão mudando.
Então, embora os processos mentais automáticos e epistêmicos da percepção de padrões e detecções de agência não sejam emocionais por si só, a relação então encontrada é que experiências emocionais aversivas ativam esses processos cognitivos, aumentando a probabilidade de pensamento conspiratório. Em oposição a isso, esses estados frios, entre aspas, e não emocionais, geralmente associados ao pensamento analítico, parecem diminuir a crença das pessoas em teorias da conspiração. Aqui, como um filósofo das emoções cognitivista, né, grande parte da minha dissertação de mestrado, na verdade, foi argumentar exatamente contra essa dicotomia aqui, né, que existem, entre aspas, estados frios, racionais, bem refletidos, bem pensados, e que, em oposição a isso, existem as emoções que são impulsivas, que oferecem pouco insight normativo e que têm pouca capacidade epistêmica. Obviamente, aqui eu não vou discorrer muito tempo para a aula não ficar muito grande, mas esse tipo de pensamento em teoria das emoções é bastante arcaico, assim, né, na verdade. Os estudos modernos não... É raríssimo alguém que consiga defender essa tese dessa oposição entre estados de pensamento racionais e emocionais e que não haja nenhuma ligação possível entre eles, né? Você poderia, muito rapidamente, assim, só para exemplificar, você poderia pensar que se alguém grita do seu lado, a tua emoção é espanto, é medo, né? A tua reação é espanto e a tua emoção é medo. Quando uma pessoa grita, você não fica geralmente assim... Você tem uma certa emoção que está associada. Ela tem as emoções têm uma capacidade epistêmica de avaliar minimamente as situações. Basta ver que se alguém gritar do seu lado, você não vai se apaixonar por ela, por exemplo. Ou se alguém fizer uma coisa moralmente reprovável, a tua tendência é sentir raiva e não, sei lá, dar risada. Você pode também, aqui a gente poderia observar e contra-argumentar que, na verdade, talvez o que ocorra é que não são as emoções em si que estão desencadeando essas percepções elevadas ou facilitando a crença em teorias da conspiração, mas que, na verdade, são crenças que as pessoas já têm e que favorecem o disparo de emoções, né? Você pode inverter o processo, pensar dessa forma. Pode-se dizer muitas outras coisas, né? A gente não pode, infelizmente, tratar de tudo, mas essa é uma tese um pouco fraca, assim, né? Os argumentos são fracos, assim, e eles próprios também não... óbvio, pela própria limitação do estudo, eles também não conseguem trabalhar da maneira que seria esperada. Eles, no final do texto, eles mesmos depois admitem, né, que uma das falhas nos estudos é trabalhar precisamente qual é essa relação mais precisa entre emoções e se elas disparam realmente as teorias, se elas só aumentam a detecção de possibilidades em conspiração. Então, eu sei que os autores não estão sendo, vamos dizer assim, sacanas, né, de ativamente defender que emoções são estados burros, por assim dizer. Eles admitem que existe uma correlação, eu acho que de fato pode existir uma correlação, mas também me parece que aqui faltou um pouco de um aprofundamento dos autores, especificamente nesse ponto, para mostrar que não é bem exatamente essa dicotomia, né, entre emoções e pensamentos, entre aspas, racionais. Bom, o quarto princípio, então, o princípio social, ele se baseia que as crenças em teoria da conspiração, elas só são teorias da conspiração quando elas necessariamente envolvem pressuposições de grupos, né? Ou seja, um grupo externo, uma coalizão hostil e ameaçadora. E que elas florescem entre membros de grupos envolvidos em conflito mútuo. Essas motivações comuns que impulsionam um conflito entre grupos. Então, elas estão profundamente relacionadas a grupos. Isso se deve, então, segundo eles, por dois princípios, e as teorias da conspiração elas podem ter ajudado a manter a identidade de grupo forte. Ou seja,
Aumentar de maneira geral a motivação dos percebedores para dar sentido quando eles acreditam que seu grupo está sob ameaça por forças externas. E se proteger, então, né? Contra uma coalizão ou grupos externos suspeito de ser hostil. Os autores também chamam a atenção, então, que existem alguns traços específicos que eles têm maior tendência a perceber conflitos intergrupais e que também predizem um aumento em crenças em teoria da conspiração. Um desses traços que é importante, que chama bastante atenção, é o que os autores chamam de narcisismo coletivo. Ou seja, o narcisismo coletivo é uma espécie de crença exagerada na grandeza do próprio grupo. É um sentimento de superioridade do grupo que implica que grupos concorrentes são considerados inferiores, que pode incluir a inferioridade moral, então, que se assume que esses principais autores nas teorias da conspiração têm. Por exemplo, crenças em conspirações sobre partidos políticos opostos se desenvolvem ao longo do tempo durante uma campanha política. Então, a parte das conclusões e da pesquisa futura e das implicações práticas que os autores propõem para a gente, e eu concordo, é que é necessário estabelecer os processos psicológicos exatos pelos quais as teorias das conspirações são consequenciais. Essa compreensão detalhada dessas possíveis consequências, bem como das condições em que teorias das conspirações podem ser mais fortes ou mais fracas, permite estimar os riscos que uma teoria da conspiração específica pode ter e a necessidade, então, de implementar intervenções que vão ser preventivas. Os autores também ressaltam que nos estudos faltam medidas comportamentais para se lidar praticamente com as teorias da conspiração e demonstrar mais especificamente, e era a minha pergunta também enquanto eu li o texto, né? Se as teorias da conspiração, então, como parece ser o caso, se elas impactam causalmente comportamentos antissociais, como agressão e egoísmo, mas também se elas podem ser positivas, então, se elas também podem impactar de maneira positiva os comportamentos pró-sociais, como ajudar e ser altruísta. Uma outra pergunta que eles se fazem é que se os cidadãos de sociedades tradicionais violentas acreditam em teoria das conspirações mais fortemente do que os cidadãos de sociedades tradicionais mais pacíficas. Isso poderia, então, né, ajudar a descobrir quais são os elementos que uma sociedade tem e quais são esses elementos que aumentam esse disparo de teorias da conspiração. E, estando de posse desse conhecimento, a gente pode fazer a engenharia reversa e se planejar em como, então, desmantelar essas especificidades que uma sociedade pode ter para diminuir as teorias da conspiração. Eles também, então, conforme a gente falou antes, né, sugerem que deve existir metodologias mais sofisticadas para estudar a relação entre emoções e teoria da conspiração. Uma das saídas, então, apontadas por eles é a abordagem fisiológica, para compreender a relação entre emoções e a crença em teorias da conspiração. Um exemplo, então, é que a amígdala, que é comumente associada a experiências de ameaça, foi descoberto que o volume bilateral da amígdala prevê, aqui eu achei bem interessante, a tendência das pessoas em justificar o sistema político em que vivem. Um estudo, eu inclusive procurei esse artigo e vou ler ele futuramente, que demonstra que tem um impacto bastante relevante. Ainda nesse sentido, então, em posse desses conhecimentos, a gente poderia informar como os formuladores de políticas públicas, como eles podem influenciar de uma forma mais responsável o comportamento dos cidadãos, com base nas descobertas empíricas e insights teóricos. Como as teorias, então, da conspiração elas têm, em certa medida, ao menos, alguma raiz emocional, as intervenções podem promover, em vez disso, que os autores vão chamar de pensamento analítico entre o público, né? Isso aqui, de novo, aqui eu não vou ter concordância com os autores, né? Eu acho que essa dicotomia não existe.
uma outra saída apontada, então, é criar sentimentos de segurança entre o público e fornecer um senso de esperança e capacitação. O Van Proyen e o Wecker, então, encontraram uma redução nas crenças em conspiração após ativar esse alto senso de controle. Aí parece ser uma saída, né, interessante. E seria, então, também benéfico para a confiança pública se os políticos saíssem regularmente do parlamento e discutirem políticas públicas diretamente com os cidadãos. Isso, sem dúvida, assim, vamos dizer assim, essa hierarquização, essa unilateralidade, né, dos políticos, muitas vezes é refletida em leis e políticas públicas que não são necessariamente o que a população tem como prioridade no momento, ou que até mesmo ela gostaria. Isso, sem dúvida, me pareceu um grande insight deles. Um pouco irrealista, acho que talvez, principalmente pro nosso contexto, né? Não consigo ver os políticos do Brasil discutindo, tendo muita vontade de discutir com a população. Mas, sem dúvida, eu acho que aqui tem ouro aqui. Eu acho que é alguma coisa muito valiosa aqui desse insight deles. Se os políticos discutem mais abertamente, mais diretamente com a população, você tem menos possibilidade de que as pessoas preencham, vamos dizer assim, com a sua imaginação, quais são os objetivos dos políticos, qual é vamos dizer assim, o planejamento para o futuro do país. Isso, com certeza, deve reduzir, em alguma medida, a criação de teorias da conspiração, né? Aqui, sem dúvida, também, né, esforços para reduzir preconceitos e discriminação têm potencial de diminuir a crença em teorias da conspiração, tanto quanto entre membros de grupos minoritários. E aqui também eu acho que é um grande insight que eles apontam, né, que envolver-se em tarefas cooperativas pode melhorar as relações de grupo. Isso aqui vai para aquela lista daquelas coisas que parecem que são simples ou até bobinhas, entre aspas, mas se a gente parar para pensar como as teorias da conspiração têm influenciado, por exemplo, a aumentar a polarização política na maioria dos países, pelo menos, sei lá, no Ocidente, e o quão necessário é que as pessoas voltem a dialogar e a estabelecer objetivos cívicos, públicos, comuns, bons para todo mundo, né? Eu acho que uma das ferramentas que parece mais apropriada e que rarissimamente se fala é justamente criar ações em que a gente possa melhor conviver junto, né? Quebrar essa barreira de polarização. Isso é uma coisa que tem certamente algum insight muito bom aí. Certamente, né? Certamente. Eu gostaria de ver mais sobre isso também. Estudos. Eu vou procurar depois esse estudo aqui para ver melhor como eles... Né, às vezes os autores não conseguem, mas talvez a ideia deles ao ler esse texto aqui que eles citaram talvez esteja mais explícita no outro artigo, né? Como a gente poderia montar essas tarefas cooperativas, né? Eu acho que talvez esteja relacionado um pouco com a ideia anterior, né? Uma participação pública maior na política, nas diretrizes, no planejamento a curto, médio e longo prazo de que projeto que o país vai ter, né? Seja ele qual for. Eu acho que tudo isso pode ser um grande primeiro passo nesse sentido. Alguns apontamentos que eu fiz, assim, ficava me indagando, né, durante o texto. Por exemplo, como as fake news americanas influenciaram diretamente ou indiretamente as eleições em outros países, né? Aqui no Brasil pareceu, acabei não lendo estudos ainda sobre isso, né? Mas toda vez que eu ouvia uma fake news nos Estados Unidos, ouvia alguma coisa, ela quase sempre fez eco aqui no Brasil, né? Quase sempre foi a mesma coisa. Vacinas, mudança climática, grupo oposto ao que estava no governo no momento. Então, a minha pergunta, a minha indagação é o quanto os Estados Unidos faz tendência nesse sentido, né? Também, uma coisa que os autores não abordaram
que tem sido relevante é que parece que existem, né? Existem descobertas aí de uma espécie de indústria de fake news em alguns países mais pobres, né? Tem verdadeiros centros de criar notícias falsas, espalhar, compartilhar ativamente. Tem monetização, né? Tem pessoas que criaram canais para espalhar fake news bastante espalhafatosas, para atrair o público e para isso gerar dinheiro e conseguir lucrar com isso, né? Tem notícias na internet sobre isso. Como essas indústrias, elas de fato funcionam. E principalmente, né? Como a lei deve agir nesses casos, porque nós tivemos se eu não me engano, um projeto de lei que ia adereçar diretamente essa questão da produção de fake news, né? E isso foi engavetado. Só que elas têm consequências, inclusive, legais e para a vida das pessoas muito fortes. Como a gente falou anteriormente, por exemplo, pessoas morreram pela falta de vacinas. Então essa pessoa não está só espalhando uma espécie de mito pequeno e inofensivo. Ela pode impactar fortemente a vida das pessoas. Então, certamente deverá haver alguma coisa nesse sentido que responsabilize esses indivíduos, ao menos, na minha opinião, né? Os que produzem em massa, esses que têm verdadeiras indústrias, né? Esses que têm intencionalidade na produção de fake news, esses certamente deveriam ser responsabilizados, né? Na forma da lei. Acredito também que políticas públicas nesse sentido para fake news agora são eles vão ter que ser a tendência. Eles não vão poder mais parar de funcionar. Vai ter que ter um mecanismo constante de combate às teorias da conspiração e fake news de uma maneira geral. Vai ser mais ou menos como tomar vacina. Assim, vai ter que ser uma coisa que você vai ter que fazer todo ano. Vai ter que ter uma continuidade. Você não pode parar se não volta, né? Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido, assim. Mas tô curioso para saber o que vai ser, o que os colegas pensam, né, nesse sentido e o que vai ser proposto de formas de leis nos próximos anos nos países aí. A Europa geralmente é mais ou menos vanguarda, né, em questões de direito digital, né? Então acompanhar eles vai ser interessante para ver qual vai ser o caminho andado e qual vai ser a influência dessas leis, se elas vão ter de fato o impacto que seria necessário, né? Bom, então esse foi meu trabalho. Eu agradeço a todos pela presença e pela paciência. E qualquer dúvida, sugestão, vocês podem mandar para o meu e-mail que está aqui na tela. E muito obrigado e tchau, tchau para todos vocês.